Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre o K-drama See You in My Nine. Este K-drama é um K-drama que estreou este ano, dia 17 de junho. Terminou no dia 23 de julho, né? Porque agora, quando estou a gravar, hoje já é dia 29 de julho. Eu acabei mesmo de ver o último episódio dia 23, quando terminou. E então eu decidi fazer este vídeo para falar, né, sobre K-drama, mesmo que haja pessoas que estejam a assistir que ainda não tenham visto, podem ficar a saber, né, sobre o que é, qual é a história deste K-drama, e no final vou expor, né, a minha opinião em relação ao K-drama. Então, para começar, o tema principal desta série, né, do K-drama, é vidas passadas. E a história, né, digamos, temos a protagonista, que é a Jeon, e ela já está como o próprio título indica, né, do K-drama, ela está na sua 19ª vida e né, gira em torno das vidas passadas. E um facto importante sobre esta história é que esta personagem lembra-se, né, tem memórias de todas as vidas passadas dela. O que, por um lado, acaba por ser um tormento, porque ela não... ela lembra-se de tudo isto, né, e mesmo das pessoas que ela perdeu nas vidas passadas, e ela, né, não tinha ninguém a quem pudesse também compartilhar aquilo que ela viveu e que teve que passar. E como ela se lembrava, né, como se fosse um tipo de... como é que eu ia dizer? Um tipo de maldição, digamos assim, porque ela lembrava sempre. Chega a um ponto que, né, como é óbvio, que a pessoa fica tipo cansada disso, e então ela, né, o desejo dela mesmo quando ela morria, né, quando chegava ao fim de cada vida, era que não se lembrasse. Mas chega uma certa altura, quando ela está na 18ª vida, em que isso acaba por mudar, porque ela conhece alguém especial, né, porque ela na altura ainda era criança, né, e ela conhece um menino, o Soa, e então eles acabam por ser amigos e tal, e ele torna-se de certa forma uma pessoa especial para ela. E então, quando ela acaba por morrer, eu não sei se isto é spoiler, né, mas ocorre um acidente em que mesmo o Soa também estava envolvido e ela acaba por morrer, né, apesar de morrer ainda criança, né, cedo. E pela primeira vez, né, nestas vidas todas dela, ela acaba por desejar, não é, se lembrar, né, e mesmo promete ao Soa que se vai lembrar dele, né, que o irá procurar na próxima vida. Então, claro que, né, na 19ª vida, que é onde ela está, onde digamos que é o presente, né, na série, e ela né, cumpre a promessa e vai, desde criança, ela mesmo encontra uma senhora que numa das vidas ela tinha sido tio dela, né, e ela quando era criança, porque na 19ª vida ela tem... Pronto, a família dela não é tipo a família perfeita, né? Pelo contrário, e o facto dela mesmo ter vivido em várias vidas, ela aprende várias coisas, nomeadamente tipo, dançar tango, e então ela era uma miúda talentosa, então ela mesmo já quando era criança e tipo achou os talentos e tudo mais, então ganhava um dinheiro, só que, né, o pai dela acabava por gastar esse dinheiro e tudo mais, então ela vivia uma vida miserável. Então um dia, e sendo que ela, né, queria cumprir aquela promessa e queria encontrar o Soa, então ela foi ter com a tal senhora, que tinha sido sobrinha dela numa vida passada, né, mas digamos nesta vida vamos chamá-la de tia, por isso quando eu falar da tia já sabem que é essa senhora. Então ela vai ter com a tia e ela, né, acaba por ficar a viver com ela até ser adulta. E, né, com o indício, né, mesmo quando ela vai ter com ela no início, é para pedir ajuda a ela, né, até se ela lhe emprestava algum dinheiro para ela poder encontrar o Soa. E ela, com esse dinheiro, ela paga um táxi e vai até à casa do Soa, porque ele ainda continua a viver lá.
e na altura ela, se eu não estou em erro, porque isso é tipo, no primeiro episódio ela ainda o vê pela janela, que ele estava no quarto dele e tudo mais. E quando ela ainda é criança, uma vez ela né, cruza-se. Não vou dizer cruza-se, né? Porque né, ela andava, digamos, a vigiar, tipo, o Solá, né? Porque ela queria ser ele, né? Falar com ele. Só que depois um dia mais tarde, né, já na vida adulta, que é tipo presente na vida e onde se passa praticamente a parte da série, ela já é adulta, só que, e antes, né, porque eu esqueci-me de falar, que a família, né, do Solá, eles têm tipo, digamos, uma cadeia de empresas, né, que tem vários serviços, nomeadamente o hotel, que também é importante nesta parte, que era o hotel da mãe do Solá, que ela acaba por ficar doente e acaba por morrer. E então, por incrível que pareça, a Gion vai. Não é incrível que pareça, né? A Gion vai trabalhar para numa parte, né? Que é mais. Agora esqueci, mas é uma empresa que o local onde ela trabalha está relacionado com carros, né? E eles tratam dos carros. Até há cenas que nós vemos ela a fazer, a conduzir os carros, de certa forma a fazer algum teste, e eles, assim, pronto, ela trabalha lá. Ou seja, cada vez ela vai se aproximando, né? Digamos, de todos os planos, todas as jogadas, cada movimento que ela faz, tipo, o objetivo dela é encontrar o Solar. Então, o Solar decide, porque o hotel da mãe acaba, não é igual como era no passado, né, nos anos 90, e ele decide que quer tomar conta do hotel, não é? E, digamos, dar uma nova vida ao hotel e tudo mais, e acaba por abrir uma vaga para a qual a Gil concorre, e então eles depois acabam por se conhecer. Eu não quero estar a dar spoiler e tudo mais, mas pronto, eles acabam por. É nesse momento quando ela vai à entrevista, né, para o emprego, né, para o lugar, né, porque eles estavam à procura de uma nova pessoa, e né, ela tenta a todo custo convencer, né, que é a melhor pessoa para aquele emprego, e é isso. Então depois eles acabam, embora claro que no início a situação é um bocado estranha, porque o Solai não a conhece de lado nenhum, embora ela, né, lembra-se das vidas passadas e fez aquela promessa e voltou, né, para poder se encontrar com ele. Claro que ele não sabe nada, né, como toda a gente, ele não se lembra das vidas passadas, e então tipo, a forma mesmo que ela acaba por agir, ela é vista como uma pessoa assim estranha, né, mas ao fim e ao cabo eles acabam por se aproximar e, né, embora agora vou passar um pouco aos comentários sobre a série, porque basicamente o enredo é isso. Desculpem se eu não elaborei muito, mas esta série tem 12 episódios. Quer dizer, não é a primeira série que eu vejo com 12 episódios, mas digamos que para mim eu achava que o padrão seria tipo os 16 episódios, e na verdade eu acho que eles poderiam ter feito uns 16 episódios, porque havia coisas que talvez eles pudessem abordar mais a fundo, porque com os 2 episódios, ou seja, tipo, o que eu quero dizer é que mesmo até a relação da Gion e do Soai, quando descobrem tudo, esta série eu acho que conta, não sei se vocês estão de acordo ou não, mas eu acho que as coisas estão contadas, tipo, ou melhor, da forma como as coisas vão acontecendo, é uma forma assim, um pouco lenta, e pelo menos quando eu assisti a série eu senti que realmente as coisas realmente importantes e que a gente, tipo, mesmo quando você está a assistir, que está, tipo, a especular que vai acontecer, elas só aconteceram, tipo, mais para o fim. Acho que as coisas foram todas deixadas muito para o fim, tipo, para cima da hora, para os últimos episódios, e isso, não
diria que seja totalmente um ponto negativo, mas talvez se tivesse os 16 episódios, né? Porque seriam mais 4 episódios, poderiam ter desenvolvido algumas coisas que se calhar ficaram por, né, desenvolver. Não é desenvolver, mas eu acho que no fundo todas as especulações e teorias que uma pessoa podia ir criando ao longo, enquanto ia assistindo a série, eu acho que ficou tudo esclarecido, mas foi tipo, toda a informação caiu de uma vez, né? Principalmente nos últimos episódios. Ou seja, nós estávamos tipo quase no final da série e havia coisas que uma pessoa ainda ficava tipo a pensar. Meu Deus, mas tipo, mas ainda falta tipo explicar como é que aquilo acontece, não sei o quê e tudo mais. Então, se tivesse mais episódios, podia ser uma coisa que seria realmente desenvolvida com calma e nós entendemos as coisas, mas poderia muito bem ter os 200 episódios ou até mais, aquilo que fosse necessário para desenvolver. Agora vou falar, embora eu já estou a dar a minha opinião, mas quando eu comecei a assistir, né, em junho, a série, não é a primeira vez que tipo, eu assisto uma série ou K-drama, como vocês quiserem que eu chamo. Não é a primeira vez que eu assisto tipo, sobre este tema, né, de vidas passadas e tudo mais. Eu acho que até se calhar é um tema assim até bastante comum. Mas quando eu assisti, principalmente no o primeiro episódio, foi assim eu achei que foi assim, que eu tive assim que senti um grande impacto, porque parecia um pouco estranho, tipo uma pessoa que, como é que eu ia explicar? Não era estranho o facto de ela se lembrar das vidas passadas, mas não é tipo, ela lembrava-se de tudo. E depois, tipo, pessoalmente, né, ela terminou a 18ª vida, ela passa para a 19ª e então, né, ela, né, como tinha prometido, ela tenta fazer, né, entrar na vida do Soa e tudo mais, e então, né, voltar a reencontrar, a reencontrar-se com ele e na altura eu achei muito estranho, até porque como ela, principalmente eu acho que talvez na entrevista de emprego, né, quando ela vai para o hotel, porque as intenções dela e tudo, tipo, ela já tinha, digamos, um trabalho estável e até poderia, quem sabe, ser promovida, mas, né, de certa forma, porque a mãe dela era amiga da mãe do Soá, então, tipo, ela também já tinha estado naquele hotel, né, e sabia o quanto importante era para a mãe do Soá e, claro, naquele momento para ele, porque ele decidiu tomar conta daquilo, visto que não estava em boas mãos, que é uma coisa que depois vocês vão perceber, para quem ainda não assistiu, mas eu achei, no início fiquei assim, não digo que seja uma má impressão da série, mas eu achava assim, tipo, né, porque as pessoas não se lembram das vidas passadas, então, tipo, simplesmente quando alguém chega assim, né, do nada, e tipo, eu acho que foi assim, algo, né, eu achava assim, eu achava que tinha sido algo, tipo assim, estranho por causa de, né, tipo, as pessoas não sabiam, e ela, principalmente quando ela se encontra com o Soa, né, porque a maneira como ela agia, ou melhor, como ela agiu na altura, né, quando o encontra pela primeira vez, né, depois de muito tempo, na entrevista, como ela, eu acho que tipo, talvez pelo facto de ela se lembrar das vezes passadas ou algo assim, mas tipo, é como se ela, né, quando tentava comunicar, né, quando falava com as pessoas, era como se, né, era como se ela às vezes já achasse que a pessoa lembrava-se daquilo ou soubesse aquilo. Então, por isso é que também, lá está, as pessoas achavam, ou às vezes viam, né, e achavam que ela tinha assim uma forma estranha de ser por causa disso. Né? Talvez, quer dizer, eu acho que é compreensível, mas no início eu achava realmente estranho. E depois o facto de, tipo, né, imagina, o Soá não se lembrava de nada, né? Então ela chega lá, tipo, né, como se ele tivesse que se apaixonar por ela ou coisa assim, sendo que tipo, para ele é uma pessoa que não se lembrava de nada, como se fosse tipo uma folha em branco, tipo,
nunca viste aquela pessoa na tua vida, então, tipo, não se vão tornar amigos assim da noite para o dia, como é lógico. Eu acho que, se calhar, era assim um bocado estranho. E eu fiquei mesmo com essa. Eu tinha uma sensação estranha, para ser sincera. Eu, quando assisti, tipo, o primeiro episódio, eu fiquei tipo. Né? Mas depois eu pensei, tipo, eu vou continuar a ver, né? Né? Vamos dar uma oportunidade ao K-drama e acabei por gostar. Acho que foi um bom K-drama. Até para ser sincera, tipo, não é que eu seja mesquinha, mas em termos, tipo, se eu não gostar, eu simplesmente não me vou forçar a mim mesma, tipo, a ver algo que eu não gosto. E eu assisti este K-drama de livre vontade e gostei da história, né? Gostei, né, do facto mesmo, cuidado com spoilers, mas gostei do facto, né, de, né, dela acabar por se reunir com pessoas que eram importantes para ela, mesmo para além do Solar, né, que também tinham feito parte da vida, da 18ª vida dela e tudo mais. E realmente eu acho que é um drama muito bonito, exato, e é muito... E também acho que às vezes, tipo, principalmente algumas cenas, embora essas cenas acontecem mais para o final, mas são cenas que realmente, né, têm bastante emoção e que, né, são capazes de fazer uma pessoa até chorar. E eu acho que, mesmo até relativamente aos atores, ao trabalho deles, eu acho que isso é algo que nós devemos realmente dar valor, porque quando nós sentimos essas emoções, significa que eles estão a fazer, no fundo, um bom trabalho, né? Porque eles conseguem transmitir realmente aqueles sentimentos que uma personagem sente, seja se ela está frustrada ou mesmo quando, né, que acontece muito isso, né? Nós, os sentimentos que se vê muito, principalmente quando ela... Porque os sentimentos até mais fortes é quando ela pessoalmente se lembra das vidas passadas, né? Quando ela pensa, tipo, tudo o que passou, as pessoas que perdeu, até, sei lá, se ela, tipo, quando sentia raiva de alguém e, né, queria vingança e tudo mais, e eu acho que esses sentimentos são bem passados. E acho que, em relação aos atores, né, ao elenco, acho que não tenho nada a apontar. Acho que eles fizeram um bom trabalho e se enquadraram bem relativamente às personagens que tiveram que interpretar. O que é que eu posso dizer mais? Lembrei-me agora de uma coisa, mas vai ter spoiler, por isso, se não querem apanhar spoiler ou, né, se vocês ainda não assistiram ao K-drama, parem aqui rapidamente nesta parte e não vejam mais. Mas para quem já assistiu, realmente, tipo, é um pequeno comentário sobre o final, porque, assim, eu não tenho grandes observações a fazer, mas esta eu achei importante. Por acaso já tinha comentado com algumas pessoas e eu realmente fiquei de coração partido. Eu fiquei, tipo, triste pelo facto da Gema, tipo, porque ela, para quebrar a maldição, digamos assim, né, dela se lembrar das vidas passadas, quando ela descobre, né, ela lembrar-se da primeira vida, ela tinha, tipo, para isso acontecer, ela tinha, tipo, né, ela esqueceu-se das pessoas que ela conhecia, né, do Solá, da irmã, da Swan e tudo mais, e realmente, a cena é que eu acho que nem é, eu acho que já vi séries ou li alguma coisa assim que acontecia algo do género e eu odeio essas situações. Tipo, que a pessoa simplesmente tem que se esquecer de tudo. Eu fico mesmo tipo... Porque embora o final seja feliz, e por exemplo, como no caso aqui de See You in My Ninth Life, embora tipo o Solar e mesmo a Swan, tipo, até a tia fazem tipo de tudo, digamos, para agora serem eles, né? Entrarem na vida dela e tipo voltarem a conhecer-se e tudo mais, e eles façam esse esforço, o que é realmente bonito, e eu gostei do final. No entanto, não deixei de ficar, tipo, triste com o facto de ela ter que se esquecer das pessoas, porque, embora eles comecem, tipo, do zero,
e ela acaba por se relacionar com eles. Não é a mesma coisa, tipo, que se ela não tivesse que se esquecer deles. Então, realmente, não gostei desse facto. Embora, é como se, tipo, eu sei que tinha que ser assim, né? Porque né, era, digamos, uma consequência dela deixar, né, de se lembrar das vidas passadas, o que é algo bom para ela, mas foi chato ela ter que, tipo, que se esquecer das pessoas por causa disso. Né? Eu fiquei realmente triste quando isso aconteceu. Mas pronto, né? Mas depois quando eles voltam a aparecer e a falar com ela, né? Eles fazem mesmo de propósito para se cruzar com ela, é muito engraçado. Principalmente quando, né, nós vemos tipo, depois o Sol a usar, tipo, digamos, a mesma técnica que ela usou quando, né, quando queria conquistar o Sol. Né? O facto de ele também dizer, né, que ia pedir, né, para ela sair com ele 3 vezes e que se aí, né, ela dissesse que não, né, que eles tinham, né, que foi a mesma coisa que ela fez com ele, então eu achei engraçado isso também. Ou seja, tipo, foi aquela parte triste, mas depois houve ali umas emoções, né, aquilo que eles fizeram, eu adorei o facto de eles fazerem aquele esforço mesmo para voltar, né, a fazer parte da vida dela, apesar dela não se lembrar deles. E é isso. Eu não tenho mais nada a dizer. Espero que tenham gostado do vídeo. Não foi... Quer dizer, o vídeo ainda está assim, talvez um pouco longo. Mas eu sei que não falei assim muita coisa. Para ser sincera, eu também já não gravo vídeos há algum tempo, então de certa forma eu estou tipo a acostumar-me a fazer isto, né? Porque quando uma pessoa para de fazer algo durante muito tempo, às vezes é assim um bocado estranho voltar a fazê-lo e tudo mais. Mas este também é o segundo vídeo do canal. De qualquer maneira, espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu pode deixar aí nos comentários a vossa opinião, né, as vossas perspectivas sobre né, a série. E para quem ainda não assistiu, espero que vocês assistam o K-drama. Espero que gostem, ou se não gostarem, também que está tudo bem, porque todos nós temos gostos diferentes e não temos que ser pressionados a assistir algo se não gostarmos de o fazer. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever no canal e deixar like no vídeo. E vemos no próximo vídeo. Tchau!